Versículo 3 diz o seguinte: Pilatos perguntou a Jesus: Você é o rei dos judeus? Jesus responde para ele: Você está dizendo. A pergunta de Pilatos é: você é um rei que tem uma autoridade, ou se propõe a ter uma autoridade, que quer excluir a autoridade romana? Entendamos, em função das circunstâncias, uma festa que tinha o teor de nacionalismo. Pilatos estava naquela cidade, e estou certo disso. Pilatos sabia que Jesus, poucos dias antes, na segunda-feira daquela semana, ele tinha entrado na cidade triunfalmente, sendo declarado: bendito que vem em nome do Senhor. Ele sabia disso. Pilatos sabia que Jesus tinha ensinado e o que tinha ensinado, e que a multidão apreciava seu ensino. Ele sabia disso. Certamente Pilatos também sabia que aquela liderança judaica não gostava de Jesus e lhe era hostil. Ele sabia disso. E a declaração de que ele se diz ser rei é alguma coisa que justificava, e por isso ele começa esse diálogo com o Senhor Jesus. Ele conhecia algumas coisas sobre o Senhor Jesus Cristo, mas não esse aspecto. Quando olhamos para o texto de João capítulo 18, veja o diálogo de Jesus. Em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Veja, dentro do cerimonialismo judaico, se um judeu entrasse na casa, ele não precisava de entrar. Se ele colocasse a sua cabeça para dentro da casa, ele era considerado imundo e não poderia participar das festividades da Páscoa. Eles vão conversar com Pilatos, eles levam Jesus, eles ficam do lado de fora. De alguma maneira, eles fazem com que Pilatos saia para ouvi-los. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Tem esse diálogo meio acalorado entre Pilatos e aquela liderança judaica, mesmo porque essa relação nunca foi amistosa. Há episódios diversos, 3 anos antes desse evento, 1 ano antes desse evento, em que Pilatos se indispõe com os judeus. Numa delas, ele tentando fazer uma política de valorizar Tibério, ele mandou construir umas placas, uns estandartes, que foram colocados em Jerusalém com a seguinte inscrição: em honra ao divino César. Em Jerusalém, na área do templo, os judeus identificavam aquilo como o que? Idolatria. E eles protestaram contra Pilatos, e Pilatos ficou firme, bateu o pé, vai ficar. Os judeus saíram de Jerusalém, foram até o seu palácio em Cesareia, entraram para conversar com ele, tiraram as vestes do seu pescoço e disse para ele: ou você tira aquilo de lá, ou pode cortar o nosso pescoço, que nós não vamos sair daqui até você tirar aquilo de lá. E lógico, a comunidade judaica tinha seu lobby diante do imperador. E Pilatos recebeu uma ordem do imperador Tibério: para de perturbar esses judeus. O clima entre eles não era bom. Aliás, o clima de Pilatos diante de Tibério não era dos melhores. De qualquer maneira, sabemos que o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, foi levado para dentro, no pretório, junto com Pilatos. E, de novo, o texto de João 18 nos relata mais detalhadamente
Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos insiste com ele: então você é rei? Jesus responde: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Haverá uma ocasião em que, de fato, o exercício do reino do Senhor Jesus Cristo se manifestará a essas nações, mas Ele está dizendo: eu vim, agora eu estou aqui, o meu objetivo é declarar a verdade.